Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Verso 7. De repente uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Verso 9. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Irmãos, olha só a cena. Primeira porta automática da vida, né? A gente acha que a porta automática é uma coisa nova, né? Eu até brinco, né, irmãos? Primeira porta com sensor. Pedro chega na frente do portão de ferro, o portão se abre sozinho, né? Aí o anjo entra. Irmãos, sabe o que me chama a atenção em Pedro? A Bíblia vai enfatizar, vai dizer que na noite que antecedia o seu julgamento, ou seja, na noite anterior dele perder o pescoço, Pedro estava na cela, dormindo. Olha a paz do homem. Certo, pensando, né? Aí é o pastor que está imaginando, né? Se não me matar, eu vou incomodar. Se me matar, eu volto para o meu Senhor. Vou dormir. Tá tudo certo. Se não me matar, eles vão ter que ver a glória do Senhor. E se eles me matar, eu vou ver. Estou preocupado com o quê? Dormiu, Pedro dormindo. O anjo chega, irmão, dá uma dedada na costela dele. Alguém já acordou de madrugada num susto? Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, irmão. Parece um fantasma, né? Às vezes aparece no lado da cama. Daí a gente entende a passagem dos discípulos no barco, vendo Jesus vindo. Meu Deus, é um fantasma. Não, não é. A criança de madrugada, né? Em pé do lado, olhando assim na tua cara, 1 centímetro de distância. Aquilo, a alma sai do corpo e volta em segundos, assim. Você já passou por isso? Aí o anjo chega, dá uma dedada em Pedro e fala assim: depressa! Aí acorda todo desacorçoado. Meu Deus do céu, o que deu? O que eu faço? Quem é tu? Aí aquela luz dentro da cela, assim, sem entender nada. Pedro não enxerga direito, só vê aquela luz. Fala assim: pega a sandália, homem. Aí o Pedro vai, pega a sandália, e carregando na mão, não bota no pé, criatura. Sabe, irmão, quando a gente sai todo doido, desnorteado, não sabe nem para onde está indo, e está dentro de casa. Agora pega a capa, bota a capa também, e vem, me segue. Pedro indo, aí de repente as algemas já caem. Meu Deus, que sonho maluco é esse? Será que, né? Aquele raciocínio tentando entender, será que é um sonho, será que é uma visão, será o que é, será que não é, assim de repente ele está na rua e sozinho. Eu falo: meu Deus, o que é isso? Tem vezes, irmão, que a gente só percebe a grandeza do milagre quando a gente já passou por ele. Eu fico pensando, o primeiro pensamento de Pedro, a gente vai ver, ele vai direto para a igreja. Ele volta direto para a igreja, irmãos, a casa de a casa de Maria, mãe de Marcos. A gente vai ler daqui a pouquinho. Ele vai direto para lá, para contar, irmãos, porque é inexplicável, não tem como dizer o que aconteceu. Irmãos, 16 homens cuidando dele, 16 homens, algemado pelas mãos, irmãos, dormindo do lado, e de repente sai no meio da rua sem nada. Eu fico tentando, sabe, depois que a gente passa, irmãos, pela aquela nuvem negra, aquela escuridão, aquele sem saber o rumo, assim, a gente fica pensando: meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, pera aí, deixa eu tentar raciocinar para poder explicar para alguém, porque não vai ter como. Mas sabe por que o sobrenatural acontece, irmãos? Porque existe oração. Sabe por que a gente muitas vezes não vive o sobrenatural dentro da nossa casa? Porque não existe oração, irmãos, dentro da nossa casa. A oração continua, irmãos, sendo a picada que leva direto para o céu.
Continua sendo o caminho que leva a Deus, continua sendo, irmãos, e não vai alterar, não vai ter outra, não vai sair uma pista dupla, irmão, para ir mais rápido, não, é o mesmo caminho trilhado sempre. Pedro foi preso, irmãos, a igreja estava orando, pedindo, clamando a Ele, e ao fazer isso, irmãos, o céu se abre. Deus manda um anjo, esse anjo vai lá, irmãos, tira as algemas de Pedro, abre o portão de ferro, irmão, e Pedro sai livre, sem fazer nada, e os soldados tudo dormindo. Confiança, esperança, oração, uma palavra tão pequena, irmão, mas tem tanto poder. Se o crente, se a igreja, irmão, soubesse o poder da união em oração, esse país era outro, irmãos. Esse mundo era outro. Esse negócio dessa humanidade aí perdida, jogada às traças, era outra situação. Mas muitas vezes a gente olha e fala: não tem mais jeito, não dá mais. Dá sim, irmãos, é só bater o pé que dá sim. A não ser, é claro, que nós não creiamos mais no poder de Deus. Aí sim, aí talvez eu concorde com você que não tem mais jeito. Agora, enquanto Ele for a nossa esperança, irmão, enquanto Ele for o poder na face dessa terra, enquanto Ele for o poder majestoso nos céus, a oração vai continuar tendo poder, e vai continuar sendo inexplicável. Não tem como explicar. Pedro está no meio da rua, irmão, sozinho, sem arrancar a orelha de ninguém. Não precisou arrancar a orelha de ninguém dessa vez, irmão. Não precisou brigar com ninguém, não precisou carregar um soldado pelo pescoço, nada. Está no meio da rua, sem nem saber em que rua está, porque estava dormindo ainda. Estava pensando, será que é um sonho ou uma visão, né? Aí quando caiu em si, pensou: opa, sou obrigado a ir para a igreja, porque senão daqui a pouco eles me pegam. Aí a visão vai ser outra. Então vamos correr, vamos continuar. Verso 11. Por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Irmãos, quando a gente passa mesmo por esses momentos, irmãos, Deus envia mesmo um anjo. Deus envia alguma coisa, Deus faz, Deus move, Deus transforma. É algo que não tem como explicar, não tem como dizer, a gente só tenta entender o que aconteceu para falar para alguém, mas não dá, irmãos, tem coisa que não dá. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é a igreja do primeiro século. A gente não pode perder a essência. Seja, irmãos, uma doença, seja uma tribulação, seja sei lá o que for, irmão, qualquer situação, seja nas coisas boas, irmão, a oração precisa voltar dentro dos lares dos cristãos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a orar, irmão. A gente precisa ensinar os nossos filhos a confiar em Cristo Jesus, somente nele. Ontem, irmãos, o meu pequeno, ontem ou sexta, já nem sei mais, né? Que nessas férias a gente nem sabe que dia é dia, né? Essa semana ele fez a primeira oração completa, né? A gente estava, né? Porque de agora ele sabe, né? Falar algumas coisas, né? Ele ainda fala em aramaico, né? A gente está ensinando ele a falar em português, né? A gente está tendo que traduzir algumas coisas, né? Não é tudo que dá de entender, mas uns 90% a gente já, né? Está aprendendo com ele. Aí eu falei para a esposa, o cara orou completo. Ele tem 2 anos, irmão. A minha alegria não é ver ele fazer 50 mil embaixadinhas. A minha alegria é ver ele orar a Deus. A minha alegria não é ele ser a camisa 10 de um time. A minha alegria, irmãos, é ele ser a camisa 10 do reino dos céus. Eu falei: olha mãe, né? Sabe aquela empolgação? O cara orou completo, mãe, olha isso. Na língua dele, mas orou completo, por mim, pela mãe, pelo neném, pela comida, pelo dia, e em nome de Jesus, amém. Eu falei: pensa numa comida consagrada, né, irmão? O próprio anjo orou. Eu vou para o julgamento quando morrer, ele vai direto, né, irmão? O próprio anjo, essas crianças são anjos, irmão. Eu falei: não, pode comer tranquilo, agora está orado. É uma alegria muito grande. A gente tem que ensinar as crianças a orar, irmão. A gente tem que ensinar as crianças as coisas que são do diabo. Às vezes ele fica olhando umas bobiças lá com meu pai, um tal de boi da cara preta. Eu pego ele nos braços e falo: isso é do diabo, isso é o demônio.
Pastor, mas ele só tem 2 anos, né? Ele tem que crescer sabendo que é do diabo, irmão. Já tem que crescer sabendo que aquilo ali não cabe, não, né? Mas é esse, né? Aí só dando umas palmadas no vô e no neném, né? Porque daí o vô quer fazer a vontade do neném, aí, né? O pai tem que ir lá e bater nos dois agora, né? Não tem mais jeito. A gente tem que ensinar as crianças, irmão. A quando você pegar a Bíblia para ler, dá uma Bíbliazinha para ele, faz ele ler junto. Deixa ele com a Bíblia aberta, deixa ele rabiscar, deixa ele ter aquilo ali nas mãos dele, sendo o maior tesouro que ele possa receber de você. A maior herança, irmãos, é o caminho trilhado até Cristo Jesus, que eu e você podemos colocar essas crianças e direcionar elas a depender de oração, a ser dependente do Senhor. Fiquei impressionado, irmão. Eu falei, o cara orou, mãe. Meu Deus, nunca mais eu oro, né? Agora é só ele. Brincadeira, né? Verso 12 mais uma vez. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria. Mais uma vez não, né? É a primeira vez. Foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para fazer o que, irmão? Orar. Foi para orar. Continuando, verso 13. Ele bateu a porta da frente, e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente, que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Olha só a felicidade, irmão. Quando a gente vê, irmãos, uma pessoa que a gente ama na presença de Deus, irmãos, a gente fica como quem sonha, irmão. Você imagina, já o povo estava lá tudo reunido, estava tudo orando, estava lá tocando um saxofone, uma harpa, estava lá e clamando a Deus e pedindo, intercedendo pela vida de Pedro. E meu Deus, amanhã de manhã Pedro vai perder a cabeça, Senhor, tem misericórdia dele, a tua igreja, meu Deus, e isso e aquilo, e orando e pedindo e clamando e adorando. E de repente a mulher escuta bater na porta, ela vai até lá, nem abre a porta. A Bíblia diz que ela reconhece a voz de Pedro, fica tão contente, volta correndo e diz: olha, Pedro está na porta. Olha o Pedro aí, gente. Olha o Pedro aí. Pedrão está na porta, gente, Pedrão. Olha só o que diz o verso seguinte. Verso 15. Eles porém disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser um anjo dele. Verso 16. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Irmãos, eu dou até risada porque eu fico imaginando a cena, né? O cara desesperado, né? Batendo na porta e olhando para trás, né? Os soldados daqui a pouco estão atrás de mim, né? Aí ele escuta: é Pedro, lá de dentro, né? Graças a Deus me reconheceram. Abre a porta, né? E cadê a resposta, irmão? A mulher ficou tão feliz, tão contente, que voltou, nem abriu a porta. E Pedro lá fora: ai meu Deus, e agora? Eu estou imaginando, né, irmão? Claro, eu gosto de viajar assim na Bíblia, né? Ele: ai meu Deus do céu, Senhor, né? Se fosse eu lá, já dizia: o Senhor me tirou para morrer de amanhã, para morrer hoje aqui já. Pelo menos estou mais perto da igreja, né? Eu chorando, né? Você que é santo, não, graças a Deus. Mas eu que sou falho, pecador, já ia estar desesperado na porta. Aí eles olham para ela: não, tu está doida? Isso daí, não, isso aí deve ser um anjo. Tu está doida da cabeça, não dormiu que chega? Está orando demais, hein? Não dormiu. Deve ser um anjo do Senhor, um anjo de Pedro. A gente tem o costume de dizer, não tem? Cada um tem um anjo que protege, né? Diz: não, olha, o anjo dei trabalho para o anjo hoje. A gente não brinca assim, irmão? A gente não fala? Ou é só eu que falo? É só eu que fico na esperança, né? Só hoje eu vou dar trabalho para o anjo, né? Hoje o anjo vai trabalhar. Hoje e ele tem trabalhado, né? A gente gosta de dar serviço para eles. Continuando, verso 17. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Mas espera aí, pastor, o Tiago não tinha morrido? Não, calma, esse é outro Tiago, né? O Tiago que perdeu a cabeça era irmão de João, os filhos de Zebedeu. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus Cristo. É o que a gente tem o texto bíblico no livro de Tiago, né? São 2 Tiagos, são diferentes, né? Não vai lá no cemitério lá falar para o cara sem a cabeça que, né, o que aconteceu. Não, é o Tiago, irmão de Jesus, é outro Tiago.
Ele falou: conta para Tiago aí, mas ó, calma, não grita, não, calma, não faz auê, gente, pelo amor de Deus, tinha 16 soldados cuidando de mim, não faz barulho não, gente. Ó, calma, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí contou tudo o que aconteceu, as algemas caíram, a luz iluminou, e o anjo mandou pegar a sandália, não entendeu nada, eu estava dormindo ainda, de repente já mandou voltar a pegar a capa, porque eu esqueci, eu não estava entendendo mais nada, de repente cheguei na frente da porta, primeira porta automática que eu vi na vida, hein, irmãos? A porta se abriu sozinha assim, e era um portão de ferro, não era uma portinha de vidro de blindex não, era um portão de ferro, ela se abriu assim, eu passei aquela luz comigo, quando de repente eu olhei, eu estava sozinho no meio da rua. Certo? Pensar um para o outro, né, irmãos? Não é só a irmã que está meio louca, não. Tem mais gente que está meio doido por aí, né? Sem arrancar nenhuma orelha, Pedro. Sem arrancar a orelha, irmão. Olha, conta essa história direito, hein? Sem matar ninguém? Ninguém. Não espadada, nada. Não, nada. Está mal contado isso aí, irmão. Estou brincando com você, né, irmão? É que Pedro é o cara da espada, né, irmão? Pedro é o cara que resolve no tiro, né? Se ele fosse paranaense, irmãos, ele andava com uma faca de um lado e um 38 do outro, né? Não é? Lagiano, né? Se fosse lagiano. E um pedaço de couro para amolar a faca ainda junto, né? Lagiano é assim. Continuando. Verso 18. Ao amanhecer houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. Todos os soldados foram mortos. Herodes, irmãos, é desse período herodiano, vamos se dizer assim. Todos eles eram da mesma maneira. Herodes o Grande, que era o pai, irmãos, era um dos piores, era um dos mais doidos. Se você lê os contextos e as histórias, eu não quero entrar muito nisso, mas só para você entender que era uma família de lunático, uma família fora da casinha, assim se dizendo hoje. Mandava matar mesmo, ele matou os soldados. O Herodes o Grande matou a sua própria esposa por desconfiar dela, só por desconfiar. E o Herodes o Grande foi um dos homens que mais construíram no terreno, na terra de Israel. Hoje você vai lá, irmão, você vê lá naquele local chamado Massada, é uma construção gigantesca em cima de uma montanha, feito por Herodes, não só as mãos deles, mas a equipe, ele coordenando. Irmãos, coisas tão antigas já e tão modernas que a gente fica às vezes até passando vergonha, desperdiçando tanta água por aí, da maneira que eles viviam. Então Herodes era desse tipo, a sua família, todo o império herodiano vindo, seus filhos, seus netos. Então quando ele viu, não achou mais Pedro em lugar nenhum, ele falou: cadê os soldados que estavam cuidando dele? E mata todo mundo, nem precisa perguntar, só mata. O que aconteceu, se viram alguma coisa, se não viram, já era da família. Isso é só para você entender, irmãos, o ódio que o diabo tem de nós. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente engrandece as obras do maligno e esquecemos de engrandecer quem realmente merece a grandeza. Às vezes a gente engrandece uma sombra que passa por uma borboleta de madrugada quando vai tomar água, que já acha que é um espírito, que já acha que é um bicho, que já repreende em nome de Jesus, já se arrepia todo. É só uma borboleta, se não for o gato, um cachorro, se não for o próprio filho meio, né, zumbizando pelo meio da cozinha atrás de comida. Aí a gente engrandece aquilo como se fosse assim, meu Deus, um demônio assim que veio para acabar com o mundo. Não, irmãos, é só um bicho, só um gato, só uma borboleta. E daí na hora de orar, a gente pega aquele que é digno de receber essa grandeza, essa honra, essa confiança, e a gente joga ele lá embaixo e fala assim: se caso der, né, se por acaso acontecer. Não, irmão, não existe se caso der, não existe se por acaso acontecer. Confiança é confiança, esperança é esperança. Oração continua sendo poderosa, continua tendo seus efeitos, e Deus continua sendo o mesmo, não muda. Então não engrandeça as obras do diabo, irmãos, e diminua as coisas de Deus. Não, é ao contrário. É ao contrário, irmãos. É ao contrário. No livro de Tiago, não precisa abrir, tá? Eu só quero citar para você. No livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16, a Bíblia vai dizer que a oração de um justo, ela tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo, na parte bem diante,
tem grande poder e produz grandes resultados. O que é um justo, pastor? O que é uma pessoa nesse sentido? É uma pessoa, irmãos, que tem uma vida íntegra, tem uma vida reta, tem uma vida que a confiança e a esperança está no Senhor, não está em outra coisa não. Sabe o que eu amo, irmãos, estudar a igreja do primeiro século? É que eles não tinham plano B, não tinha a quem recorrer. Sabe, não tinha nada, irmão, nada. Ou Cristo fazia, ou não tinha outra pessoa. E isso é muito bom, irmão. Nós precisamos, no meio de tudo que nós temos, entender e aprender, irmãos, que Cristo continua sendo tudo que nós precisamos. Continua sendo. Uma vida íntegra, uma vida com fé, uma vida reta. Irmãos, a oração de Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Você conhece a oração mais famosa que a gente sabe, né? Que Deus respondeu com fogo, né? Elias estava lá diante dos profetas de Baal, irmãos, uma seca, 3 anos e meio não chovia. Eu quero que você entenda, irmãos, que Baal era representado o Deus da fertilidade, era representado o Deus da brotação, era o Deus que mandava a chuva, irmãos. Por isso Elias falou: vocês vão ver quem é o Deus que cuida desse país, pois sobre a minha palavra não chove mais nessa terra. Clama ao Deus de vocês, aí eu quero ver se responde. E 3 anos e meio sem chover, irmãos, pela palavra do profeta. Às vezes está faltando isso na nossa vida, irmãos, o profeta lançar a palavra. Eu e você somos profetas, irmãos, na terra aqui. Deus, o próprio reino dos céus, irmãos, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem é os filhos de Deus, irmãos? É eu e você. Em vez de chegar amanhã no trabalho, irmãos, e querer socializar dizendo chega Natal, já chega, irmão, dizendo em nome de Jesus, esse ano vai ser diferente. Pai, eu não sei se a empresa é tua, se não é, se você é só empregado, seja lá o que for, coloca os seus pés lá dentro, irmãos, e já larga uma profecia naquele lugar. Não precisa rodar, virar mortal, irmão, no manto, nada. Só diz assim: ó Senhor, teu servo entrou aqui, abençoa esse lugar. Onde as minhas mãos tocarem, Senhor, que seja uma bênção. Onde os meus pés caminharem, Senhor, que deixe o rastro do Senhor aqui, que deixe a marca do Senhor aqui. Aí o profeta Elias no monte, irmãos, lá ainda debocha. Você conhece o texto? O que o profeta faz, irmãos? Uma oração. Se você ler a oração dele lá em Reis, no 1 Reis, capítulo 18, você vai ver, irmão, que a oração dele dura uns 20 segundos. No máximo assim uns 20 segundos. Se ler devagarzinho dá uns 30. Às vezes a gente fica procurando, irmãos, palavras bonitas para falar para o Senhor. Às vezes a gente fica escolhendo, né, tentando procurar no dicionário, não vai achar, irmãos, palavra para poder engrandecer e dizer esse Deus da forma como Ele merece. O nosso vocabulário é pobre demais para isso. Mas a oração mais simples desse mundo, irmão, primeira coisa, sabendo no Deus que Ele crê: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, a minha linhagem, Senhor, Tu és o Deus da minha linhagem, Tu és o Deus da minha casa, Tu és o Deus da minha família. Sem nada, sem muita bobiça, sem muita frescura, só, ó Senhor, manifesta o Teu poder nesse lugar, que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. É 20 segundinhos, irmão. Quando eu estou com muita fome, eu falo, né, eu vou fazer a oração de Elias, né? Oração rápida e objetiva, né, irmão? Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Come, vamos comer. É a oração de Elias, né? Você vai pegar essa para você, né? Não, eu estou com fome, fazer a oração de Elias. Ou manda fogo. Não, não, é rápida e objetiva, né? Não é com fogo, não. É só porque está com pressa mesmo, fome. A oração mais simples desse mundo, irmão, mover o céu. Eu fico imaginando, irmãos, o céu já esperando Ele abrir a boca. O céu já esperando, irmãos. Às vezes o céu, irmão, está esperando eu e você abrir a nossa boca para profetizar coisas boas e parar de dizer que não tem jeito, que não vai dar certo. Não, não, não. Abra a boca para profetizar, irmão. Mas seja você a voz de Deus nessa terra, não a sua voz, não o seu entendimento. E o que o texto vai dizer, irmãos? Que o fogo caiu do céu, consumiu tudo, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a madeira, a terra, só não atravessou, saiu lá no Japão porque não deu. Comeu tudo. Aí quando todo mundo falou, só o Senhor é Deus,
Foi tudo a fio da espada, fez a limpa. Aí o profeta disse: agora sim, pode mandar chuva, Senhor. E a chuva caiu sobre a terra. Você vai ver no capítulo 19 isso acontecer. O que a oração faz, irmãos? Abre os céus. Pastor, o céu está fechado para mim, pastor. Parece que o céu está de bronze. Parece que existe uma divisão entre eu e os céus, pastor. Eu não consigo orar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo sentir nada no meio da oração. Irmãos, esquece o sentimento. Não vive de sentimento, irmãos. Viva daquilo que você crê. Eu creio que Deus está ouvindo a oração, mesmo que eu não estivesse sentindo. Mas eu continuo crendo que os céus vai ser aberto, irmãos. Estevão, quando estava sendo apedrejado na porta de Jerusalém, ele estava de joelho, levando pedrada e orando. E ao orar, irmãos, ele olha para os céus e vê os céus abertos. Continua, irmãos, orando. Pastor, mas o marido não tem jeito, pastor. Ah, irmão, tem. Ah, mas a esposa, pastor, o senhor não conhece, ela Giana, a minha também é, irmão. Meu Deus do céu, cadê ela? Só quem tem uma lagiana em casa sabe o que eu estou falando. É da linhagem de Pedro, irmão, sério. É da descendência de Pedro. Brincadeira. Talvez, tem lagiana aí, irmão, não estou falando mal de você, tá? Aí, ó, ai meu Deus, o que eu fui falar? Tem lagiana. Irmão, guarda a faca, irmão. Guarda a espada. Brincadeira. Só quem tem, irmão. Às vezes, irmãos, eu não sei se no seu casamento você já passou por isso. Às vezes dá umas faíscas meio atravessadas, sabe? Dá ou não dá? Não me assusta, irmão. Senão você tem que orar pela minha vida. Hoje ainda. Dá umas faísquinhas meio atravessadas assim e tal, né? Daí quer ficar bicudo, quer ficar beiçudo, aí não fala, né? Aquela coisa toda. Graças a Deus tem a criança, bota no meio, né? Aquela loucura. A oração, quando a gente ora e pede ao Senhor, irmãos, ela move o céu. Só que orar, irmãos, é seguido de uma ação. Então você chega e diz assim: ó, pera aí, paramos por aqui. Negócio seguinte, eu te trouxe para o altar. Pega essa aí, você que é casado, está dando faísca atravessada, irmão. Faz isso hoje. Pega ela pelo ombro. Dá uma chacoalhadinha na cabeça dela assim, ó. Diz assim, ó, eu te levei para o altar, não foi para envergonhar o nome de Jesus, não. Você me convenceu a vir para o altar com a tua beleza toda, não foi para envergonhar o nome de Jesus, não. A minha casa servirá ao Senhor. Eu e a minha casa? Você, mulher, dá uma chacoalhada no pescoço desse homem aí. Desperta ele nesse ano de 2026. Que vocês, irmãos, são um propósito de Deus na face dessa terra. Vocês não foram chamados para envergonhar, para entrar numa estatística de divórcio, irmãos, dentro das igrejas, como está aumentando dia após dia, não. Vocês foram chamados para dar certo, e é necessário que eu e você tomamos essa decisão dentro de casa. Ora essa, irmãos, o número de divórcios dentro da igreja é aumentar. Cadê o reino dos céus? Isso é inadmissível. Mas não muda, pastor, porque não adianta. Irmãos, adianta sim. Bota o joelho no chão para você ver. Pastor, mas eu estou de joelho no chão levando pedrada. Estevão também estava, irmão. Olhou para o céu e viu os céus abertos. E Jesus sentado à direita de Deus Pai ainda. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está observando? Irmãos, a oração abre os céus. E você, não sei se você está tendo noção do que é isso. A oração, irmãos, ela move a mão de Deus. A oração, ela transforma, irmão. A oração faz as coisas naturais serem transformadas em sobrenatural. Aquele diagnóstico médico, irmãos, é só para realmente você poder apresentar um milagre para as pessoas que têm dúvida. Está aqui, ó. Não faz outro exame, faz, vira do avesso, faz o que quiser. Eu tinha uma tia, irmãos, ela já é falecida, faz um tempo. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino, se não me falha a memória. O médico falou, você tem 3 meses de vida. Ela falou, o quê? Era do sítio, né? Aquela da mão grossa. Quem é? Quem você pensa que é para dizer que eu tenho 3 meses de vida? Hoje em dia, se a gente pegar um resultado desse, não dura 3 dias. Espiritualmente já morreu, né? Aí ela dá mão grossa. Ela falava para nós assim, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Sabe aquelas
mais antiga, né? Indignada assim, para dizer que eu tenho 3 meses de vida. Sabe nada? Viveu acho que uns 20 anos, irmão. Morreu. Mas não foi em 3 meses. Um dia a gente também vai, né? Mas é na hora que Deus quer, não na hora que o homem determina. Essa é a diferença. A oração, irmãos, move a mão de Deus. A oração faz o natural aqui dessa terra virar um sobrenatural inexplicável. A oração daquela igreja, irmãos, que estava orando por Pedro, fez o impossível acontecer. As algemas caíram. Talvez você está aprisionado, irmãos, por algemas, e você não sabe a solução para isso. Talvez você está trancado dentro de uma grade, dentro de uma cela, e você não tem como sair dali, irmãos. E essa cela, essas algemas, pode ser um vício, pode ser um jeito de falar, irmãos, que desagrada a Deus, pode ser, sei lá, suas atitudes que não engrandecem o nome de Deus. Deixa o sobrenatural acontecer na sua vida. Continua orando, continua clamando, continua pedindo, irmãos. Os céus estão abertos nesse momento, esperando a sua voz chegar até lá. Irmãos, eu estou aí uns 14 para 15 anos no Evangelho, irmãos. Eu já tentei ganhar no soco igual o Pedro, irmãos. Não dá. Não adianta. Agora eu só faço umas ameaças gospel. Conhece umas ameaças gospel, irmão? Vou te passar uma. Assim, rapaz, a hora que Deus te pegar. Você nunca fez isso, né? Só eu. Deixa. Você acha que eu tenho pressa? Meu passaporte está carimbado. E aqui ninguém toca. Se tocar daí, você vai ver a orelha do mal voar de novo. Aqui ninguém mexe. Cuida com a sua coroa. Cada um cuida da sua, irmão. Defende com a vida. Coroa é a salvação. Mas a hora que Deus te pegar, filho, vai ser tão bonito, vai ver. Espera. Aí eles ficam com medo, né? Eles pensam, mas ele não vai brigar mais? Não. Mas tu não vai daí ficar me enchendo a paciência para ir no culto? Não. Mas tu não vai? Não. Não vai? Não. Aí o que aconteceu? Logo você vai ver. Irmão, isso deve dar um medo, porque eu já fico com medo só de falar, né? Espera. Daqui a pouquinho tu vai ver. Às vezes funciona, às vezes não, né? Mas a gente está na esperança, vai continuar fazendo esse tipo de ameaça, né? É a única que a gente pode, né, irmão? Não dá de fazer outra, se pudesse, né? Daí eu já tinha apanhado há 14 anos atrás, né, irmão? Então graças a Deus que não podia também, né? Mas Deus tem os seus meios. A oração, irmãos, faz da terra um pequeno céu. Talvez você está vivendo um inferno, né? Sabe aquele ditado, né? Eu estou vivendo um inferno, pastor. O senhor não sabe. Não sei mesmo e nem quero saber. Mas a oração faz a terra, na terra, a gente viver um pouquinho do céu. A gente tem experiências com Deus na terra. A gente vê o sobrenatural de Deus. Irmãos, eu já vi umas coisas tão incríveis. Não sei se você já viu, eu quero dar esse exemplo para você. Às vezes a gente está orando e pedindo para Deus assim: Senhor, meu Deus, eu precisava, né, não, em oração, sem falar nada, eu precisava de tal coisa, assim, meu Deus, que né, faz uma falta, né? Daí de repente, WhatsApp, né? Comprei tal coisa para o senhor, um presente. Bênção, glória a Deus, que é aquilo que o cara estava precisando. Falei, não. Se alguém já passou por isso? Já, né, irmão? Que experiência, né? Quer ver uma melhor do que essa? É Deus falar para você assim: vai lá, compra assim, né, um pacotinho de carne, umas frutas assim, leva na casa daquele irmão. Pai, mas não precisa. Né, o teimoso, eu teimoso, né? Você já tinha ido correndo, né? Mas eu teimoso, mas para quê, né? Aí você pega, né? Tá bom, né? Vamos obedecer a voz de Deus. Você pega e vai, né? Arruma lá, pede, arruma uns negócios, pega e leva. Aí chega lá, bate na casa do irmão, seja lá de quem for. Aí você fala assim: irmão, o negócio é o seguinte, daí, opa, né? Já aconteceu uma vez comigo, né? O irmão saiu, ele falou assim: pastor, o senhor lembrou de mim? Eu falei: eu não. Né? Não pode mentir, né, irmão? Eu falei: eu não lembrei de ti não, irmão, mas Deus me fez lembrar do senhor. E mesmo eu não querendo, ele pediu para mim te trazer isso aqui, irmãos. E quando mostrar, o cara já caiu chorando e falou: meu Deus, eu estava orando porque eu não tenho mais nada dentro da minha casa. Faz da terra, irmão, ser um céu. Um pouquinho antes do capítulo 12, se você ler o 10 e o 11 de Atos dos Apóstolos, Pedro, irmãos, ele sobe no terraço de uma casa e ele adormece ali. E então Deus dá uma visão a ele. É a visão do lençol do céu à terra. Você conhece? E naquele lençol Deus manda alimentos, manda coisas puras, coisas impuras. E Deus fala para Pedro assim: Pedro, come. Pedro fala: não, jamais.
Não vou tocar em coisas impuras. Aí Deus fala para ele assim, ó, nunca, Pedro, diga que é impuro o que eu santifico. Coma, beba, que eu estou te dando é santo. Ou seja, mostrando para Pedro que o evangelho, como um leque, precisa abrir para os gentios, irmão, abrir para nós que não merecíamos. Pedro acaba de ter essa visão, chega na casa dele, homens enviados por Cornélio, que estava 4 dias antes orando, ímpios, que não mereciam a graça de Deus, que Pedro, antes da visão, jamais, irmãos, ministraria a palavra para eles, jamais daria ouvidos para eles, e fala assim, ó, somos enviados de Cornélio, ele pediu para te chamar, para você ir até lá. Pedro fala, eu estou indo, vou agora com vocês. 4 dias antes, irmãos, ele estava orando, e 4 dias depois ali, ó, Deus já avisa Pedro, já mostra para ele que eles estavam chegando já. Um outro fato, irmãos, maravilhoso, que eu amo, Atos capítulo 9 também, irmãos, por isso que Atos não tem ponto final, ele só finaliza, irmão, no capítulo de número 28, mas ele precisa ser escrito por mim e por você. O 29, o 30, o 31, não acaba mais, é a expansão do evangelho. Aí está lá Paulo, irmãos, na casa de Judas, na rua chamada Direita, você conhece o texto, e Deus já chama Ananias lá na casa dele, diz, Ananias, vai até lá na rua chamada Direita, lá você vai entrar na casa de Judas, lá vai estar Saulo de Tarso orando, e eu já mostrei para ele, em uma visão, você chegar e orar por ele. É o céu na terra ou não é, irmão? Eu não sei se é só eu que acredito nesse tipo de coisa, irmão. Eu não sei se é só eu que tenho anseio de, irmãos, eu não tenho anseio de ver a Copa do Mundo, não, irmão. Eu não tenho anseio de ver o Brasil trazer mais uma taça para esse país, não. O que eu anseio de ver é a igreja confiar no poder da oração e ver o sobrenatural de Deus sobre essa terra. A igreja, irmãos, falar e o céu se mover, irmãos, em direção à palavra do irmão, do crente. Ananias olha e fala, mas Senhor, eu tenho ouvido falar, pode ir, filho, pode ir. Já era, esse aí já morreu, agora é outro, pode ir. E enquanto ele está chegando, irmãos, Deus já dá a visão para Saulo, já mostra ele entrando dentro de casa. Irmãos, se isso não é o sobrenatural na terra, irmãos, eu não sei você, mas eu quero viver isso nesse ano de 2026, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero conhecer mais, irmãos, do reino dos céus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero chegar, irmãos, na virada de ano, e não precisar falar uma só palavra, mas entrar, irmão, deixando uma trilha de lágrima, de gratidão pelo Senhor, irmãos, e pelo que Ele tem feito na minha vida, de ser a resposta da oração, irmãos. Paulo estava cego, não tinha visão, de repente entra, irmãos, Ananias e ora por ele, Deus envia ele até ali. Às vezes a gente está cego, irmão, está sem visão, está sem direção, e Deus envia, irmãos, um mensageiro, um enviado dos céus, para dizer assim, não é por aí não, irmão, é por aqui, ó. É Ananias devolvendo a visão a Paulo, irmão. Então você já perdeu a visão, irmão, de evangelizar, perdeu a visão de falar desse amor bendito, esqueceu das algemas que foram tiradas milagrosamente das suas mãos, irmão. Aquele vício que desapareceu, aquela vontade, irmãos, de usar droga que sumiu, aquele desejo de prostituição que não tem mais, é as algemas caindo milagrosamente das nossas mãos. É o poder de Deus nessa terra, irmãos, e isso é a oração. Tem alguém, irmãos, orando por você, ou você está orando por alguém, mas continua, porque os céus se movem em direção a isso. Por isso que eu não brigo mais não, irmãos, agora vai para a oração. Agora eu vou ensinar vocês o que é ser agressivo. Então, agora ele vai cair de porrada. Não, agora eu vou cair de joelho. Agora vocês vão para a oração, gente, já que até aqui vocês não despertaram? Espera, né? Aquelas ameaças, né? Espera. Uma hora vai dar certo. Tem que dar certo. A oração, irmãos, é um caminho para uma vida de aproximação do Senhor. Pastor, eu queria estar mais perto do Senhor, queria estar mais perto do meu Criador. Oração, irmão.
Jesus, nos seus momentos mais difíceis, ele subia no monte, se retirava e orava, falava com o Pai. Se tem um lugar de descanso, irmãos, é aos pés do Senhor. Se tem um lugar de refúgio, irmãos, é aos pés do Senhor. Se tem um lugar para a gente apresentar a nossa vida, a nossa casa, aquilo que está dando certo, aquilo que está dando errado, é aos pés do Senhor. Jesus deu um exemplo, irmão. Sobe no monte, ora. Pastor, não tem um monte para ir, dobra o joelho, irmão. Monta o teu altar dentro de casa, o teu cantinho secreto lá no canto da cama, no canto do sofá. Ou fé, apaga as luzes e se joga no banheiro, irmão, mas busca o Senhor, seja lá onde você estiver. Ore a Ele. Oração, irmãos, oração é o caminho. A oração transforma. Um dia oraram pela minha vida, irmão. Um dia eu fui ameaçado. Um dia um filho de Deus, irmãos, apontou o dedo para mim e falou assim: irmão, deixa eu te falar o seguinte, Piá, eu vou orar pela tua vida. Quer uma peça de roupa? Precisa de uma foto, né? Não sei se você era assim também, né? Mas eu era terrível, né? Não precisa de nada não, só estou te avisando. Por isso que eu digo que vale a pena ameaçar, irmão. Claro, não foi da noite para o dia, né? Agora tem 14 anos que está começando a envaretar para o lugar certo, né, irmão? Está começando assim, tá, né? Se for mesmo dividir a porcentagem, a gente nem fala porque está mais para mal do que para melhor, né? Mas está pelo menos envaretando, né? Para a direção certa. Mas um dia eu fui ameaçado, você falou: não precisa de nada não, vou orar por ti. Isso fez toda a diferença, irmão. Por isso, quando você estiver numa situação difícil, né? Não se descabela não, descansa. Isaías 40, olha, até os jovens correm, se cansam, se afadigam, mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Aqueles que confiam no Senhor, eles sobem com asas de águia, irmãos, eles voam tranquilamente, em paz, porque o Senhor os guarda. Confia. A oração, ela impede. A oração, ela impede. A oração impede do diabo acabar com a nossa vida. A oração impede do diabo acabar com o nosso casamento. A oração impede do diabo de levar os nossos filhos. A oração impede, irmãos, a oração impede da gente fazer uma besteira. A oração impede. A oração, irmãos, tem poder de impedir a atitude errada e também às vezes a certa. A oração tem poder, irmãos. O diabo está com um plano perfeito para acabar com a sua casa. Aí você é um daqueles indivíduos que ora, irmão. Não tem poder nas trevas, irmão, que vença a oração. Sabe uma coisa que eu gosto muito, irmão? Está lá em 2 Reis, o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu, assim, ele acorda de manhã, você sabe o texto, né? Você já vai localizar ele. O moço sai de dentro de casa, o profeta Eliseu estava lá num vale. Aí o moço sai, dá aquela esticada no esqueleto de manhã cedo, né? Dá uma alongada, pegar uns gravetos, fazer um café para o Senhor, né? Eliseu acorda com fome, né? É velhinho, mas tem um apetite que, meu Deus do céu. Fazer uma gemada, um pãozinho com ovo para ele comer, assim. Daí de repente ele olha assim ao redor, ele estava num vale. Aí ele olha assim, aquele exército, né? A perna já começa a tremer, né? Já até esquece de botar água esquentar para fazer o café, né? Assim, ai meu Deus, e agora? Aí corre e chama o profeta Eliseu vem na maior paz, irmão. Isso aqui que deu aí, filho? Nem sai, né? Só gaguejando. Muita gente, calma. Conta o que está acontecendo, né? O senhor não está vendo não? Está vendo o que, filho? Olha o tanto de exército ao nosso redor, Senhor, não vai dar nem, se cada um der um peteleco, eles desmancham a gente. Ah, entendi. Você está olhando para esse exército? Não, eu estou olhando para o outro. É o que está atrás dele, você está vendo? Não, então deixa eu fazer uma coisa, deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pelos teus olhos. Senhor, abre a visão dele, Senhor. Oração, irmão. Às vezes a gente olha só para o problema e esquece que por detrás disso daí tem alguém guardando e protegendo. A gente esquece, aí é lógico, irmãos, o profeta olha e fala assim: não se preocupa não, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Entendi, você está olhando para o exército errado.
Você está olhando para o exército onde tem espada, onde tem esses cavalos. Não, eu estou olhando para onde tem carruagem de fogo, cavalo de fogo, anjo de fogo. Eu estou olhando para outro ambiente, irmãos. É o céu na terra. Eu estou olhando para quem realmente cuida de nós. Se eu vou orar pela tua vida, Senhor, abre a visão dele. Mostra para ele também. É a oração que eu faço nessa noite, Senhor. Mostra para eles também, Senhor. Mostra para mim também, Senhor. Rasga os céus, Pai. Nós queremos ver a Tua glória. A gente acabou de cantar, irmão. Nós queremos ver a Tua grandeza, o Teu poder. Nós estamos aqui reunidos. É o primeiro domingo do ano, Senhor. Nós não vamos sair daqui frustrados de maneira nenhuma. Queremos a Tua presença. Queremos o Teu fogo. Queremos o Senhor aqui na nossa vida. Mas a gente é especialista de olhar, irmão, só para as coisas dos inimigos. Eu lembro de uma vez, isso foi um testemunho, né? Eu não vivenciei isso, só ouvi falar do testemunho, né? De um filho de uma mãe crente que queria ir para a balada. E ela falou assim: não vai, né? Sabe, né? A juventude, né? Desviada, né? E devia de voltar uma coça de vara de marmelo, né? Não vai, não eu vou, não vai, não eu vou, então eu vou orar por ti, né? Daí, vai orar, né? A mãe vai orar, não dá nada, né? Aí de repente na curva já capota o carro, já sai girando e não sei o que, não consegue nem chegar, né? Fica só mesmo os arranhão na cara, nos braços assim, aí volta choramingando, né? Capotamos o carro, né? A oração impediu. Mas não impediu o quê? Nós quase morremos. Mas se tivesse sido, tinha morrido. A oração impede. O filho está envaretando, quer fazer o que quer? Ameaça ele, cristão, ameaça ele. Eu vou orar pela tua vida, tá? Vai orar. Aí quando dobrar o joelho, fala: Senhor, o máximo que eu posso fazer é dar uma coça, mas eu não consigo mudar o pensamento dele nem o coração. O negócio é o seguinte: eu consagrei ele. Se ele quiser sair da tua presença, mata ele, Senhor. Leva embora de uma vez. Pastor, o senhor é louco assim? Sou, irmão. Claro que eu sou. Leva ele para o céu. Prefiro que minhas lágrimas pinguem em cima de um caixão do que elas pinguem de amargura de ver um filho ou alguém fora da presença de Deus, irmão. Quem eu amo. 1000 vezes. Morrer com Cristo? Se eu sou louco, Paulo é mais, irmão. É lucro. Não é só frase de Instagram e Facebook, irmão. É viver o que a gente fala. É estar ciente do que a gente fala. Não vai não. Vou, mas não vai. Pode até ir, mas já vou avisando de antemão, te prepara. Porque eu vou rasgar o céu. Não vai ser simples assim não. A gente aceita demais, irmão. Fazer o que, né? A gente não manda mais neles. A gente não manda mais não sei o que. Irmão, podemos até não ter mais essa autoridade, mas dobra o teu joelho para ver. Dobra o joelho. Crente desviado, irmão, sai fora. Filho apresentado no altar, irmão, sendo a alegria do pai e da mãe lá no mundão. Não aceita não. Chega de aceitar as coisas, cristão. Chega de aceitar a investida de Satanás na sua casa, seu casamento, na sua vida, sua família. Chega. Irmão, se você não orar a partir de hoje, irmão, meu Deus do céu, aí eu vou orar por você. Estou te ameaçando, hein? Você está rindo, é? A oração, irmãos, é o oxigênio do crente. Sem oração, é o seu corpo sem respirar, não sobrevive. Sabe por que muitos caem? Sabe por que muitos desviam? Sabe por que muitos viram, irmãos, a envergonhar o Evangelho? Porque não tem oração, irmão, não tem oração. Igreja sem oração, irmão, não é igreja. Família sem oração, irmão, não é cristão ali no meio. Eu não sei o que é outra coisa, mas cristão depende de Cristo. E quem depende de Cristo, depende de oração, depende de intimidade. Irmãos, eu estou fazendo um alerta para você orar, irmãos. Eu estou falando de Pedro, eu já falei de Elias, já falei de Eliseu, eu já falei da metade da Bíblia, irmão. Ela começa e termina com oração, não tem outro jeito, irmão. Volte a orar, volte a separar o seu tempo, irmão, de oração na sua casa. Coloca a piazada a orar junto com você, irmão.
Ah, mas hoje tem que lavar a roupa, tem que lavar o carro, tem que dar banho nas crianças. Depois a gente vai, hoje vai orar. Mas orou, não mudou nada. Abre a visão, Senhor. Você está olhando para o lugar errado, irmão. É um pouquinho mais para cima. Abre a visão. A oração, irmãos, eu vou repetir para você, é o oxigênio do crente. Sem ela, não sobrevive. Não adianta colocar nos aparelhos, irmãos. Não vai aguentar. Você quer mudança para esse 2026? Comece orando. Quer mudança na sua casa, irmão? Já começa não aceitando. Esse é o tipo de revolta que nós temos que ter, irmão. Com o nosso comodismo. Eu não sei se você também é assim, irmão, mas às vezes eu tenho uma raiva tão grande de mim, que não dá pra gente dar um soco em nós mesmo, né? Que depois vai explicar como, né? Mas se pudesse, irmão, eu dava um soco na minha cara. Se o pé alcançasse, irmão, eu dava um chute na minha boca. É que não alcança. Não, pastor, deixa que eu chuto. Não, tá amarrado, irmão. Sai fora. Por que assim? Por que isso? Porque, irmãos, a gente tem os céus ao nosso favor. A gente tem o dono dos céus ao nosso favor. A gente tem, irmãos, tudo ao nosso favor. Como dizia minha mãe, você tem a faca e o queijo na mão, filho. Você está com tudo. Você tem tudo que precisa. E às vezes a gente vai depender de coisas, irmão, que esse mundo tem para oferecer. Irmãos, eu não sei se você também tem essa vontade, mas às vezes eu tenho vontade de dar uma porrada em mim mesmo. Lembre-se, irmão, que um dia você entregou a sua vida a Cristo, e Ele é o Senhor dela. Ele continua sendo o Senhor dela. Não, ninguém move, irmão. Nós temos que fazer que nem Moisés fez mesmo. A gente tem que ser desse tipo de crente mesmo. O negócio é o seguinte: ninguém move um passo daqui não. Se o Senhor não manifestar a tua glória e não direcionar o caminho, a gente morre todo mundo aqui seco. Irmão, se esses homens não têm, irmãos, exemplo de vida para nos fortalecer a fé, irmão, não existe outros. Ao ponto de o próprio Moisés olhar para o Senhor e falar: Senhor, o negócio é o seguinte, não, assim, então risca o meu nome do teu livro, Senhor. Não aceito, de jeito nenhum. É esse tipo de trabalho, irmão, que a gente tem que dar para o céu. Não é o trabalho de mandar um anjo lá para a gente se voltar para os caminhos que desviou por causa de um puxão de orelha, desviou por causa de uma mensagem mal interpretada, desviou por causa, porque também o feriado cai na quarta-feira, quem é que merece? Mas esse ano vai ser melhor, irmão, vai cair, né, no dia mais certo. Mas às vezes a gente já faz aí, não precisa dar trabalho para o céu para resgatar a gente. Nós temos que dar trabalho para o céu, irmão, para fazer o céu se abrir e mover ao nosso favor na terra. Eu estou pregando o evangelho para você, irmãos. Lê o livro de Atos, se você não estiver lendo nada ainda, como compromisso. Lê desde o capítulo 1, você vai ver que ele não termina no 28. Ele passa a bola para você. Uma coisa engraçada, irmãos, também no livro de Atos, que eu gosto de observar, já estou caminhando para o final, tá? Grupo de louvor, já pode pensando na música aí, tá? Pode até subir. Livro de Atos, a gente lê do capítulo 1 até o 12, uma curiosidade para você, depois estuda lá, você vai ler porque eu vou falar, você vai ficar curioso. Do capítulo 1 até o 12, você vai ver a manifestação de Pedro. Depois, eu acho que lá no 17 e no 18, ele aparece como uma citação. Mas do 12 em diante, do 13 em diante, né? Até o 12 aparece Pedro, do 13 em diante, Paulo assume a responsabilidade. Por quê? Porque Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Paulo foi chamado para isso. Paulo foi alcançado para isso. Então, dali em diante, do 13 em diante, você vai ver que Paulo, ele começa a manifestação por toda a face da terra. E no 28 não acaba como os outros livros, irmão, ele continua. Só que a bola está na nossa mão. O evangelho está na nossa mão. E para que esse evangelho continue se expandindo, irmãos, alcançando aqueles que não merecem, como um dia eu também não merecia, e até hoje eu não mereço. Mas como um dia eu mesmo olhava para mim mesmo e não via mais solução, mas esse evangelho me alcançou, irmãos, foi porque foi distribuído aos gentios, foi distribuído aos ímpios, irmãos, e foi alcançado a mim. Um dia alguém orou, irmãos, esse miserável um dia vai se converter, um dia Deus vai te pegar. Olha, um dia você vai ver, você não vai escapar dessas cordas de amor não. Filhão, você quer fazer o que quer?
Acha que se manda? Acha que o mundo é esse mar de rosa? Jesus vai te alcançar, não se preocupa não. Continua, irmãos, persevere na oração, continua pedindo a Deus. João capítulo 7, verso 38, Jesus vai falar que aqueles que creem nele, do seu interior fluirá um rio de águas vivas, irmãos. Não é água simplesmente para matar a sede, não. É um rio de água viva, é trazendo vida, irmão. Seja você a torneira para saciar a sede desse planeta, irmãos. Seja você a torneira, irmãos, de bênção. Abre essa torneira e deixa essa água fluir através de você. Não adianta só a gente levantar as mãos e dizer: Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, e continuar fechado, irmãos. Abre essa boca e declara palavras de vida, irmãos. Declara palavras com voz profética sobre a sua casa. Chacoalha o marido, irmão, chacoalha a mulher, chacoalha as crianças, diz: acorda, acorda, desperta, ó tu que dormes. Enche-se do Senhor, irmão. Complete-se, saia daqui cheio, saia daqui crendo, irmãos, na palavra de Deus. Oração, irmãos, oração. Crente tem que orar, crente tem que clamar, crente tem que estar diante de Deus, irmão. Crente tem que ter um tempo com o Senhor. É, pastor, mas tem que orar para tudo? Não é que tem que orar para tudo, irmão, é que não dá de fazer nada sem orar. Como, irmãos, entrar num carro e passear sem agradecer a Deus? Como, irmão, sentar numa pastelaria, comer um pastel, ou comprar uma carne, irmãos, e se alegrar, sem agradecer a Deus? Como, irmão? Como que consegue fazer isso? Então não é um tem que, é um como que consegue. Não é questão de obrigação, irmão, mas é questão de não conseguir não fazer mais. A minha oração é essa, irmãos, é ao ponto de você chegar a esse ponto, de não conseguir mais viver sem ter essa intimidade com Deus, de não conseguir mais, irmãos, no meio de qualquer tipo de dificuldade, você clamar ao Senhor em primeiro lugar, e continuar crendo: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu fico imaginando Pedro, irmãos, antes de tirar um cochilinho na prisão algemado, falou: Senhor, eu te conheço, Pai, eu já multipliquei o pão através da tua palavra. O Senhor lançou uma palavra, irmãos, eu não sei o que aconteceu, se apareceu uma tábua ou se o mar endureceu, mas eu caminhei eu sei em quem eu tenho crido, e eu também estou certo de que o Senhor é poderoso. O que é isso aqui para o Senhor? O que é essa tranquinha de ferro aí? 16 soldados estão com medo de quê? Então não é uma questão de tem que, irmãos, é uma questão de necessidade. Ninguém acorda de manhã, irmãos, e fala assim: pois é, hoje eu tenho que respirar. A gente não faz isso, porque se não respirar já nem acorda. É necessidade. Oração é necessidade, irmãos. É você sentar com a sua família, irmãos, e você ver o seu filho fazer a primeira oração completa, e você: meu Deus do céu, como é que eu posso fazer para agradecer o Senhor? É você olhar, irmãos, para o casamento que estava tudo para dar errado, estava com tudo para dar errado, e de repente, de uma maneira miraculosa, o Senhor transforma aquilo, irmãos. Agora vamos comemorar? Não, calma, primeiro nós vamos orar. E não precisa ser aquela oração, irmão, fantástica, que não sei. Eu já citei Elias, irmãos, é oração simples, objetiva: Senhor, obrigado, Pai. A gratidão brota no coração. A gratidão vai brotando, irmãos. Enquanto a gratidão brota, a gente atrai a presença desse Deus bendito e maravilhoso. A nossa oração passa a ser diferente, o nosso jeito de caminhar passa a ser diferente, os nossos olhos alcançam outra dimensão, irmãos, da grandeza de Deus. Mas e se a oração não funcionar? Não tem medo, irmãos, não tem medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E não adianta, irmãos, o diabo vir buzinar na orelha: você está orando, mas não está adiantando nada. Fala: calma, é porque não chegou até aqui ainda, está só lá em cima, mas espera descer. Isso é acreditar, isso é confiar. Irmão, se você não tem a sua esperança em Cristo, em quem que você tem, irmãos?
Porque seja lá quem for, irmãos, você vai ser frustrado se não for Ele. Então não dá, irmãos, para abrir os olhos pela manhã e não agradecer a Ele. Não dá, irmãos, para a gente iniciar um ano desse abençoado, cheio de expectativas, irmão, cheio de esperanças. E a minha maior esperança, irmãos, é ver a igreja do Deus vivo queimando por Ele. A minha maior esperança, irmãos, não é ver iluminação, não é ver som, não é ver mega eventos, não é ver estádio de futebol cheio de crente, não. A minha esperança, irmãos, é o cristão dobrar o joelho, irmãos, e começar a mudar a estatística da face dessa terra. A minha esperança é essa, irmão, essa é a minha esperança. Os céus estão abertos nessa noite, irmãos. E eu quero incentivar você a abrir a sua boca para orar. Eu quero incentivar você que talvez perdeu a esperança, já não estava mais orando. Pastor, quanto mais eu oro, pior fica. Não se preocupe, irmão, não vai piorar não. Calma. Continua crendo, continua orando, continua intercedendo. Uma hora o fogo desce, uma hora consome. Continua orando. Pode demorar um tempo, pode demorar 2 tempos, pode demorar 3, irmãos, mas não vai durar o tempo todo. Continua orando. Você, irmãos, é a boca de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, se coloca de pé, por favor.